algumas pessoas escrevem contando das suas particularidades e que, por exemplo, se masturba e que sofre com isso e quer abandonar essa prática, eu fico, sabe, assim, querendo atender com muito carinho e fazer com que a pessoa se desvincule àquela ideia ou aquele desejo, aquele prazer, enfim, tudo aquilo que compromete e que a leva a pedir ajuda para parar de se masturbar. Eu quero sempre motivá-la a pensar fora dessa casinha, fora desse quadrado, fora dessa sistemática na qual você está preso ou está presa, porque as meninas também se masturbam, tá? Mas eu não vou falar agora a respeito do prejuízo da masturbação e de todas as questões que você já deve saber, que você deve, inclusive, ser testemunha ou sentir na própria pele, na própria carne. Eu quero falar especialmente para você que quer deixar essa prática, que está muito disposto ou disposta a pagar o preço de livrar-se dessa prática. Afinal de contas, quando tem alguma coisa que nos oprime, que nos faz sentir culpados, que traz prejuízos para nosso estado emocional, tem gente que perde o sossego. Está trabalhando, está estudando, está fazendo alguma outra atividade e a mente fica ali trabalhando no desejo de ir para um banheiro mais próximo e se masturbar. Tem gente que compromete a sua espiritualidade, compromete os seus padrões morais, compromete o seu relacionamento. Tem homens casados, mulheres casadas, que se masturbam e que não dão valor à vida sexual, um com o outro, homem e mulher. Tem gente que foge de uma relação sexual com o marido, com a esposa, porque se satisfaz apenas com a masturbação. E nisso está um prejuízo terrível. Enquanto está solteiro, menino, menina, e se sente bem e, sente prazer, e alguns ou muitos nem têm questões morais, religiosas que o impeçam e apenas fazem, está tudo bem e se glamoriza até inclusive isso como parte do desenvolvimento, é indicado por uns e por outros, etc, etc, mas poucos acompanham estas histórias até o momento em que elas se veem precisando de ajuda. E isso vai responder muito fortemente dentro do casamento. É que você não acompanha mais de perto a vida de muita gente que pede ajuda, mulheres que dizem assim, Darleide, eu tenho um marido, eu tenho uma esposa, mas mais comumente as mulheres pedindo para o marido, que se satisfaz sozinho, se masturba, mulheres que acordam à noite, procuram o marido na cama, tateiam para sentir onde está o seu marido, e ele não está. Está diante de uma tela de computador, está assistindo algum tipo de filme, um conteúdo erótico, e se masturba. E ali ela começa a se sentir culpada, porque então se ele procura se satisfazer dessa maneira é porque eu não o satisfaço, porque não sou competente. Ou seja, uma questão que era só sua se torna agora além de sua do outro e isso repercute no ambiente da família. Daqui a pouco, seus filhos não vão entender o que acontece desse afastamento dos pais, dessa não convivência harmoniosa entre marido e mulher. Quem diria uma tal masturbação? E aí vem a angústia e, graças a Deus, existem pessoas que estão pedindo ajuda. Tem, graças a Deus, mulheres que estão dispostas a ajudar esse marido, esses maridos. E então, graças a Deus por aqueles que querem e vão encontrar ajuda e vão encontrar saída e por aqueles que se dispõem a ajudar o outro, afinal de contas. Esse é algo que se torna viciante e que oprime muita gente, porque, como eu já disse, traz culpas, sentimentos e afastamento conjugal, sexual, quando o tema está presente num casal, né? Entre um casal. Mas, o que faz? Bom, se eu disser para você que precisa de um processo terapêutico, você acredita? Tá certo. É isso mesmo, precisa de um terapeuta acompanhando você, porque nem sempre a gente consegue sozinho. Gente, é uma questão que a mente vai pedir para você corresponder àquele prazer que está gritando para ser atendido. E o que você faz? Prazer, desejo, é um negócio forte.
Não é qualquer pessoa que se domina frente a um prazer ao qual foi dado vazão, foi dado a ele alimento, combustível, para que ele se mantivesse, se repetisse, ao ponto de tornar-se um hábito, de um hábito, um vício. Então precisa de suporte terapêutico, precisa de alguém que te encaminhe, que trabalhe a sua ansiedade, que trabalhe o seu comportamento, passa pelo comportamento, vai precisar cuidar disso, vai precisar ter muito boa vontade, competência para negar muitas vezes esse desejo à custa de um certo esforço. Vai precisar mudar de pensamentos e aí que está uma questão interessantíssima, que é mais do que ficar focado no problema, querido ou querida. Você fica muito preocupado ou preocupada em abandonar o vício, o hábito da masturbação. Isso serve para outras questões também, mas aqui especificamente estou me referindo à masturbação. Quer parar? Você vai conseguir, é possível, mas tem um trabalho, tem um suor, tem uma condição aí para você deixar esse hábito. Tudo que foi sendo construído agora vai precisar de um caminho de retorno para ser desconstruído. Mas o nosso pensamento, quando a gente tem uma questão para resolver, fica muito na questão em voga. Você fica muito, como eu paro de me masturbar, como eu deixo de me masturbar, o que eu faço com isso, o que eu faço, como é que eu faço, como que deixo. E aquele se torna o pensamento central. Só que não funciona. Não dá. Assim, você fica grudado cada vez mais, focado cada vez mais naquilo que te oprime, que te prende, e você fica, sabe, como se fosse abraçado por um polvo e cheio de braço à tua volta, e você não consegue. Então, qual é a dica? A dica é que você substitua pensamentos, substitua as ideias, preencha as suas ideias com outro tipo de conteúdo. Quando vem aquele desejo, vem aquela vontade, vem aquele, sabe, aquele hábito que você tinha de, quando deitar, começar a se tocar o próprio corpo, vem aquelas imagens e normalmente as imagens que ficam guardadas foram daquilo que você viu, foi daquilo que você construiu, foi daquilo que você contemplou e criou ali historinhas e que vai dando a você combustão para a masturbação. Para que haja uma ereção, precisa haver um pensamento, uma imagem, uma ideia a respeito de um ato sexual, seja do corpo de uma mulher, seja do corpo de um homem, seja do que quer que seja que envolva esse desejo sexual. Se você está muito preocupado em parar de se masturbar, em parar de se automanipular e você fica focado nisso, você vai o tempo inteiro estar realimentando aquela memória, aquelas imagens e etc. Então, a ideia é, na hora que vem o desejo, vamos trabalhar o pensamento para ir buscar outro tipo de imagem, outro tipo de conteúdo, trazê-lo no primeiro plano na sua memória, na sua mente e trabalhar sobre elas. Gente, pode dizer assim, mas é só? É muito, é um esforço de substituir imagens, de substituir sentimentos, emoções ali envolvidas, de substituir desejo. Você vai precisar, então, desfocar. Sabe quando você vai tirar uma fotografia e você precisa focar, quando não faz, tudo fica embaçado? Então, a gente precisa colocar, às vezes, um objeto em primeiro plano, o outro que vai ficar em segundo plano, você foca nesse que está em primeiro plano e desfoca tudo mais que está atrás ou vice-versa. Então, a sua mente trabalha assim, você precisa selecionar pensamentos. Você foca, o outro vai ficar desfocado. Você não consegue trabalhar duas ideias ao mesmo tempo, dois desejos ao mesmo tempo, duas emoções não se formam ali na mesma medida, no mesmo momento. Então, o que você pode usar para vir tomar o primeiro plano dos seus pensamentos? O que pode tirar você do foco desse desejo que leva você para a automanipulação e para a masturbação? Faz isso como um exercício prático. Você consegue se masturbar cantando uma música muito bonita, seja romântica, seja espiritual, seja um hino, não sei para quem estou falando, não sei o que você guarda na sua playlist, eu estou dizendo que você precisa recorrer a uma canção e que não seja uma canção sensual, pornográfica, uma daquelas assim, se eu te pego, dessa coisa, sabe, que é maléfica, cheia de sensualidade, cheia de pornografia, só que uma pornografia que se torna mais leve nas canções e nas letras que viram chiclete na boca de todo mundo. Sabe, uma canção que fale de amor, que fale de Deus, que fale de coisas boas, agradáveis, coisas que edifiquem. Consegue cantar? Consegue se masturbar pensando, deixa-me ver aqui, em um texto bíblico?
numa poesia, num poema agradável, em provérbios, num salmo. Você consegue? Você consegue se masturbar ao mesmo tempo que você ora? E não estou fazendo essa pergunta sendo irônica, estou sendo verdadeira com você, estou sendo bem aberta com você, não estou sendo irônica. Mas você consegue, enquanto se masturba, pedir a Deus que tenha misericórdia de você? E olha, nem fique chocado, viu? Deus não se espanta com esses pecados que a gente comete. Deus não fica horrorizado, meu filho está em pecado. E vira as costas? Não, é justamente nessa hora que a gente devia buscar a Deus e deve buscar a Deus. Não é isso que você quer abandonar? Você não quer parar com essa prática? Você não está disposto? Quem é que te dá suporte para isso, para vencer as tentações? A nossa boa vontade às vezes falha. Nossa capacidade às vezes não dá conta. Nossa força de vontade às vezes não aguenta. Então, o que a gente faz? O terapeuta não está do lado. O pai e a mãe não vai socorrer. Você, faz escondido de todo mundo. Sua esposa, por mais querida que seja, seu marido, por mais querido que seja, o que você faz? Quem é o invisível ali que se faz presente? É Deus. Só que a gente, quando está cometendo um ato de pecado, um pecado em si, seja este ou qualquer um outro, a primeira coisa que a gente é levado a acreditar é que Deus, cortou relações. Maldição isso, gente. Maldição. É aí que entra, todo tipo de perdição. A gente perde a batalha. Porque se a gente se agarrasse a Deus, quanta coisa seria diferente. Então, experimenta, preste atenção, não seja irônico comigo também. Não vai dizer assim, dali naquela hora, vou estar lá orando, né? Entenda o que eu estou dizendo. Ou antes, ou até mesmo durante, ou depois. Clame a Deus, mas assim, se é para evitar, uma oração colocaria você num lugar mais seguro. Experimenta. Diz para tua mente assim, a mente da gente é meio burrinha. Já falei disso por aí. O cérebro da gente trabalha meio que, meio burrinho assim. A gente precisa ensinar para ele alguns caminhos. Precisa dar um norte para ele. Ele precisa dizer, não, aí não, por aqui. E aí você oferece para ele alimento, combustível, para ele, acreditar naquilo que você está dizendo, naquilo que você está trabalhando, e então ele passa a dar resposta para você meio que automaticamente. Então, ensina teu cérebro que aquele conteúdo de antes agora está sendo substituído e diz para ele que agora você vai ter um novo comportamento. E experimenta orar, experimenta cantar, experimenta abrir a palavra e diz assim para você mesmo, seja homem, seja mulher, seja verdadeiro com você mesmo. Se você quer, você consegue. Diz assim, vem uma vontade quase que incontrolável, lança a mão da Bíblia. Lança, fica com ela entre as mãos. Vai passar, gente, passa essa vontade, que parece ser incontrolável. Tudo se controla quando a gente busca domínio próprio. Pede mais a Deus. Para de pensar só na pornografia. E agora vamos pensar naquilo que edifica. Tem um texto bíblico que você conhece, né? E diz assim, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe seu pensamento. O problema é que você pensou demais em bobagem, você pensou demais em mulher pelada, você pensou demais em um homem que te desse resposta sexual que seu marido não deu, você pensou demais em antecipar a atividade sexual e se acostumou com a masturbação quando você não tinha uma esposa, um marido, um homem, uma mulher para te satisfazer sexualmente. É isso mesmo. Aí a gente paga um preço, mas agora você vai substituir essas ideias, esses pensamentos e vai se livrar disso. Já recebi vários comentários, testemunhos, eu diria assim, de pessoas. Teve uma moça, vou dizer até de onde, ela é de Brasília, né? Aquela Brasília é tão grande, você nunca vai saber quem. E ela diz assim, Darleide, todas as vezes que eu estava deitada, que eu ficava ali meio naquela preguiça, e vinha aquele costume, aquele hábito, vinha gritando, que eu ia me tocando, que eu ia me acariciando, eu, bem do meu lado, tirava a mão, colocava na minha playlist ali um hino, uma música, e eu ficava com ela ali do meu lado ouvindo. Darleide, eu consegui. Então é assim que você faz. Estamos conversados? Tenta de novo, faz de novo, não desiste não, até que você seja livre.
É com liberdade que a gente fala dessas coisas aqui no Sem Tabus para promover liberdade na tua vida também. Não é por moralismo, vai para o inferno, o diabo vai ser teu companheiro. Não. E Deus não te ama, te abandonou. Não, não é por aí. É para que você seja livre. E Jesus disse assim, eu vim para que você tenha vida. E não é um pouquinho de vida, é muita vida, vida em abundância. Então, essa vida com culpa, sabe, que não tem uma vida sexual com qualidade, que não se guarda para o marido, para a esposa, que não tem saúde emocional, não tem saúde sexual, apenas por uma mão boba que te autoestimula e te faz sentir uma sensação gostosa, isso não é sexo. Isso não é sexo, tá? Eu continuo falando disso no outro dia com você, porque ainda tem mais o que dizer a respeito. Por enquanto, obrigada pela companhia. Não perde toda semana aqui na Novo Tempo o programa Sem Tabus, que fala destes e outros temas de relacionamento, de saúde emocional, de tudo que a gente pode falar para fazer você se sentir, sabe, responsável pela sua vida, pela sua história. Na Rádio Novo Tempo é toda quinta, meia-noite. Na internet está sempre disponível para você os programas que já passaram. Tem esses recadinhos sempre que a gente deixa aqui para você. Se inscreve no nosso canal, passa ali nas nossas redes sociais, curte a gente, segue, fique à vontade para dizer, para compartilhar. Com muito respeito, com muito carinho, a gente está sempre aqui para ficar mais perto de você. Um beijo e até semana que vem.